Bom, o Partido Socialista teve reuniu a sua direção para fazer não só um balanço deste ano parlamentar, parece importante fazê-lo, não é? Foi um ano muito intenso, com muitas novidades e também com muitas promessas. E tivemos que fazer este balanço e aproveitamos para também fazer um balanço daquilo que foram as provocações, preferimos chamar assim, do Sr. Presidente do Governo e também do Sr. ex-Primeiro-Ministro, Dr. Passos Coelho, na festa do Chão da Lagoa. Digamos que aquilo foi uma espécie de oficialização do logro da mentira, aquela festa, porque nós tínhamos previsto que essa festa seria uma espécie de festa, para não ser uma espécie de festa da amnésia, era fundamental que o Sr. Presidente do Governo dissesse quando é que ia cumprir as suas promessas, aquela infinidade de promessas que fez para ganhar as eleições, e também dissemos algo que era muito importante para nós, que era não compreender como é que o Sr. Dr. Miguel Albuquerque era capaz de partilhar o mesmo palco do homem que humilhou, ofendeu e tornou a vida dos madeirenses numa desgraça, que foi o anterior Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Percebemos ontem a razão pelo qual o Dr. Albuquerque não tem nenhum desconforto em partilhar o mesmo palco com o Dr. Passos Coelho, porque, na verdade, o Dr. Miguel Albuquerque mostrou ser farinha do mesmo saco do que Pedro Passos Coelho. Porque o que vimos ontem foi, como disse, uma consolidação da falta de vergonha do Dr. Miguel Albuquerque. Reparem que o Dr. Miguel Albuquerque prometeu mundos e fundos aos madeirenses. E entre esses mundos e fundos que o Dr. Miguel Albuquerque prometeu, um deles saltou à vista de toda a gente e hoje ninguém se esquece dele. Que foi o Dr. Miguel Albuquerque que prometeu, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma condição, sem dizer que se acontecer isto ou aquilo, prometeu que faria e oficializaria uma linha férrea entre a Madeira e o continente. Eu penso que todos os madeirenses que me estão a ouvir me darão razão. Foi isso que aconteceu. Nós não nos lembramos, em nenhuma circunstância, o Dr. Miguel Albuquerque dizer que faria a linha férrea se o Estado contribuísse com o financiamento da linha férrea. Até porque isso não seria uma promessa leal, não seria uma promessa adequada. Porque prometer alguma coisa e pedir aos outros para pagar não é decente. Como diz o povo, é cumprimentar com o chapéu alheio. E, portanto, nós não vimos nem nos lembramos disso estar a acontecer. E foi com grande surpresa e admiração que vimos ontem o Dr. Albuquerque pedir ao PS Madeira, reparem, imaginem lá esta esquizofrenia do Dr. Miguel Albuquerque, pedir ao PS Madeira para resolver o problema do ferry que ele prometeu e que não cumpriu aquilo que prometeu, defraudando os madeirenses e enganando os madeirenses numa época eleitoral muito importante. Ora, em contrapartida, temos aquilo que tem sido o percurso do PS Madeira. O PS Madeira tem prometido e prometeu um conjunto de coisas na altura das eleições nacionais. E eu quero lembrar a todos os madeirenses que, contrariamente ao Dr. Miguel Albuquerque, nós não arranjamos desculpas fáceis. Nós não atiramos as responsabilidades para cima dos outros. Nós não sacudimos a água do capote. Nós prometemos e cumprimos. Nós prometemos que íamos encontrar uma forma de cofinanciar o Hospital da Madeira. Ora, o hospital e o seu cofinanciamento está garantido pelo PS Madeira. Agora, a construção do hospital, o projeto do hospital, os terrenos para o hospital, a sua conclusão, a sua concretização, a sua obra tem que ser feita pelo Governo Regional. Foi ele que ganhou eleições. Foi o Dr. Miguel Albuquerque que ganhou eleições e a promessa do hospital foi o Dr. Miguel Albuquerque. Nós o que prometemos foi que garantíamos o cofinanciamento e cumprimos. Nós prometemos e cumprimos. Nós também prometemos que iríamos facilitar no plano nacional todos os dossiês que interessavam à Madeira. Todas as questões que fossem importantes para os madeirenses, o PS Madeira daria todo o seu contributo para garantir que ele seria resolvido. E fizemos isso. Nós garantimos um conjunto de dossiês que estavam completamente na gaveta no plano nacional e que foram resolvidos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da reciprocidade dos cuidados de saúde. Era um tema que o Governo Regional queria ver resolvido e nós intercedemos e resolvemos esse problema. Ou seja, os cidadãos da Madeira podem receber cuidados de saúde no plano nacional e serão pagos pelo Orçamento de Estado. Fomos nós que o fizemos. Como resolvemos a questão relacionada com a dívida comercial, ou parte da questão relacionada com a dívida comercial, foi um contributo do PS Madeira. Como garantimos que os meios financeiros para a Madeira, nomeadamente do Fundo de Coesão, eram todos transferidos para a Madeira conforme não tinham acontecido com o Dr. Passos Coelho. Ora, nós conseguimos que isso fosse feito. E, portanto, nós conseguimos também que fosse feito um novo sistema retributivo para os agricultores. Conseguimos que a lei dos recursos hídricos fosse aprovada para garantir que aqueles que têm casas
aglomerados urbanos, como na Madalena do Mar ou no Jardim do Mar, pudessem legalizar as suas casas. Ou seja, em resumo, e há muitas mais coisas, mas fico por aqui, tudo aquilo que prometemos, sem nenhuma condição, garantimos e foi consolidado. E, portanto, eu termino dizendo que o povo da Madeira pode e deve votar nas próximas eleições autárquicas no PS Madeira. E se eram precisas outras razões, como seja a boa governação nas autarquias que nós governamos, que pagamos a dívida que o PSD deixou e a maior parte dos casos era galopante, em que conseguimos introduzir políticas sociais, em que conseguimos mesmo assim fazer investimento público, estas são as razões da nossa governação, mas se havia necessidade de outras razões, o Dr. Miguel Albuquerque deu-as ontem todas aos povos da Madeira. É que nós não mentimos, nós não enganamos, nós não aldrabamos, nós não arranjamos desculpas fáceis, nós não sacudimos a água do capote, nós não inventamos coisas para não cumprir aquilo que prometemos. Esta questão de falar a verdade é uma questão fundamental para o Partido Socialista da Madeira. Nós falamos sempre a verdade, nós o que dizemos fazemos, nós o que prometemos cumprimos. E este ano de mandato do Partido Socialista, em que eu sou líder do Partido Socialista e que tive a possibilidade de estar na Assembleia da República, ficou claro com provas que acabei de dar de que aquilo que nós prometemos fazemos. E termino agora sim com uma outra mensagem que parece muito importante, que o Dr. Miguel Albuquerque comece a pensar bem nas companhias que traz para a Madeira e nas pessoas que aceita partilhar o mesmo palco, porque essas pessoas que desonraram a Madeira, que traíram os madeirenses, não merecem estar na Madeira da forma como o Dr. Miguel Albuquerque os trouxe. Muito obrigado.